Amém? Lá vão todos abençoados. Vamos orar aqui pelo pastor, que ele está chiquetão hoje. Vocês gostaram do seu pastor assim? Pensa. Elegante. Pensa um exemplo de homem também que está se cuidando. Vocês notaram que ele está fitness? Viu? É assim, primeiro nele, depois através dele. Estenda sua mão para cá. E vamos orar pelo pastor Guilherme, que vai ministrar a palavra do Senhor ao nosso coração nesta noite. Pai, nós queremos abençoar, Deus, a vida do pastor Guilherme. A unção do Senhor esteja, Senhor, repousando sobre a vida dele. Que o Senhor use cada palavra, Senhor, para alcançar nossos corações. Que eles sejam cheios, Senhor, da Tua bênção, da Tua graça, da Tua unção, Pai. Senhor, e alcance nossas vidas. E alcance de maneira, Senhor, que venha trazer cura e restauração para as nossas vidas nesta noite, Pai. Nós oramos e o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. A Silvana me deixa envergonhado. Mas, para eu ficar mais envergonhado ainda, vou contar para vocês o que aconteceu, então. Cheguei lá no meu guarda-roupa, todas as minhas camisas são G. Aí eu achei uma camisa M. Aí eu falei assim, eu vou tentar, né? Quem sabe dá certo. Que eu nunca tinha entrado nela. Aí quando eu consegui entrar na camisa M, e fui lá para a Isadora, né, Isadora? Consegui, aí ela, nossa, mas ficou muito lindo. Aí pronto, aí não teve jeito não. Aí pronto, aí eu fui, falei, não, agora tem que comprar uma calça também, tem que combinar. Mas oi, hoje vai ser difícil, porque já foi uns 15 irmãos que estão falando assim, agora você está com cara de pastor. Agora sim. Ué, porque então antes não tinha cara de pastor não, como é que faz? E desrespeito com os irmãos. Olha lá o Josinei, olha, fica rindo aí, Josinei, você falou. Então, antes não era pastor, agora, olha, falta de respeito, irmão. O que é isso? Amém, irmãos? Mas, realmente, para descontrair um pouquinho, né, para a gente entender, mas... Hã? Ah, o Mateus está chique hoje também, veio bonitão. Mas é isso aí, irmãos. A alegria que nos move, que nos movimenta. Eu confesso a vocês nessa noite que eu estou um pouco ansioso, um pouco nervoso para trazer essa palavra, sabe? Não nervoso de bravo, igual morder o rabo da vaca, não é isso não. Mas é um pouco nervoso de ansiedade mesmo, de falar aquilo que Deus tem para nós nessa noite, de profetizar na sua vida. E em nome de Jesus eu quero convidar você a abrir o seu coração de verdade nessa noite, para aquilo que Deus tem para falar com você nessa noite. Eu tenho certeza que você está no lugar onde Deus queria que você estivesse agora, amém? Nós estamos no lugar certo agora. Deus nos trouxe aqui neste lugar para falar conosco, em nome de Jesus, amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 41. Abra comigo aí, Marcos 14, 41. Quando você vai abrindo a sua palavra, eu queria convidar você a ir se lembrando aí. Eu estava pensando mais cedo hoje, e Deus estava me trazendo um pensamento. De manhã o pastor estava falando com a gente sobre transformai-vos pela renovação da vossa mente. E eu estava pensando sobre o meu passado. Eu pensava quando eu tinha 15 anos de idade, e eu olhava para trás e falava, nossa, como eu era imaturo, como eu não tinha entendimento. Mas depois com 20 anos eu falei, nossa, meu Deus, eu era uma criança. Com 25 anos, aí eu pensei de novo, e hoje eu olho para trás e penso, Senhor, como eu fui transformado. E eu queria que você pensasse agora nessa noite, como tem sido o seu passado e o seu presente, independente da sua idade, independente se você estuda, independente se você trabalha, mas qual tem sido a sua transformação diária? Qual tem sido a sua transformação ao passar dos anos? Será que você se encontra no mesmo lugar? Será que você se encontra renovado? Será que você se encontra realmente num jardim de dores? Nessa noite, continuando com a nossa palavra sobre Quaresma, sobre os 40 dias que antecedem a crucificação e a ressurreição de Cristo, nós vamos falar
hoje sobre o jardim de dores. E você vai entender que esse jardim de dores é o momento onde Jesus estava ali no Getsemane, onde ele estava orando, onde ele estava se entregando ao Pai mais uma vez, e onde ele estava passando um momento mais difícil, um dos mais difíceis, antes de ser capturado pelos romanos e de ser crucificado. Amém? Eu quero nessa noite falar princípios, falar na sua vida algumas coisas que vão contextualizar você, que vão colocar a sua vida e entender como nós vamos passar por essas dores, como nós vamos passar por esse jardim de dores. Amém? Então, tinha um versículo antes, né? Se quiser colocar aí, Lucas capítulo 22, 19 e 20, não precisa de abrir não, irmãos. Tomando o pão, deu graça e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança e o meu sangue derramado em favor de vocês. Amém? Então agora, Marcos capítulo 14, versículo 41, falando agora sobre o jardim de dores de Jesus. Ao voltar pela terceira vez, disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Amém? Então Jesus estava orando, mas os discípulos estavam dormindo. Muitos de nós conhecemos essa passagem e nós sabemos que nós precisamos de orar e vigiar, mas naquele momento que Jesus mais precisava dos discípulos ali orando com ele, intercedendo, os discípulos estavam dormindo, estavam cansados e não conseguiram perseverar. Amém? Então, nessa noite eu quero falar com você sobre dores, sofrimentos. Quem aqui enfrenta ou já enfrentou dores e sofrimentos? Enfrentou? Todos nós, não? Todos nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas. Todos nós passamos por momentos onde nós falamos assim: isso não vai acabar nunca mais. Isso nunca mais vai terminar. O que está acontecendo comigo? Às vezes você se pergunta: Senhor, eu tenho te buscado por tantos anos. Senhor, eu tenho me colocado diante do Senhor a minha vida toda, e o Senhor me deixa passar por isso. Jardim de dores. Agora você pensa comigo: o próprio Deus, Jesus, passou pelo jardim de dores, passou por um momento de sofrimento. Tudo tem um propósito, meu irmão. Tudo tem um propósito na sua vida. Eu quero, antes de nós entrarmos aqui na palavra, nós já entramos, mas eu estava vendo um filmezinho com a Gabriela. Agora a gente tem liberado um pouquinho de televisão para ela aos domingos de manhã. Aí já tem uns 3 domingos que eu estou assistindo com ela um desenho de cavalo lá. E eu estava vendo aquele filmezinho ali, pastor, de cavalo, desenho muito legalzinho. E Deus estava, você acredita que Deus falou comigo no desenho de criança? Coisa impressionante, irmãos. O desenho assim é um cavalo que é solto, alguém já assistiu também? E o cavalinho é solto no pasto lá, livre, e alguém captura ele, pega ele, leva ele consegue capturar ele, os homens ali, e leva ele cativo, e ele começa a passar, ele vivia livre. Ele vivia uma vida de liberdade, que tudo bem, tudo dando certo. Mas então, ali acontece de eles capturarem aquele cavalinho, levarem ele, fecharem ele. E aí, aparece um índiozinho, que também é capturado e colocado junto com ele. Esse índiozinho tenta ajudar o cavalo. Vem cá, eu vou te ajudar, né? Conversando com ele ali, tenta, com gestos. O cavalinho não falava, mas o índio falava com ele, tentando ajudar ele a escapar, mas ele não aceitava, ele não conseguia. E não, eu não aceito. Irmãos, aí Deus ministrando no meu coração esse momento, sabe aquele negócio assim, você não aceita ajuda? As pessoas, nós estamos hoje de uma maneira que as pessoas às vezes querem te ajudar, às vezes tem pessoas de Deus colocando para você, mas você, sabe aquela pessoa que está com aquele orgulho, que não aceita, não, eu estou certo, eu consigo, eu vou sozinho. Irmãos, o cavalinho foi relutando, ele passou tanta dificuldade, e tentaram colocar, deixaram ele sem água, sem comida, ele passou uma provação, uma coisa muito difícil, até que no final, depois de ser torcido, remoído, quebrado, ele aceitou a ajuda do índiozinho. O índiozinho foi lá, pegou ele, ajudou ele. Mas aí você fala para mim assim: Guilherme, que bobeira, cara, que história mais boba você está me contando, um cavalinho. Mas pensa para você ver se não faz sentido na nossa vida.
Você precisa de passar por um problema, por uma tribulação, quebrar a cara 1000 vezes, para depois aceitar ajuda. Mas você não precisa de passar por isso. Quantas vezes nós estamos falando aqui, quantas vezes nós estamos pregando aqui que sozinho nós não conseguimos? Quantas vezes nós estamos pregando e falando a palavra de Deus que nós entendemos e nós estamos entendendo que sozinho nós não vamos conseguir? Irmão, o que eu quero deixar com essa pequena ilustração para você nessa noite, que você precisa do seu irmão, você precisa do irmão que está do seu lado, você precisa ser do Didinho, o Didinho precisa do Sérgio, o Pedrinho precisa do Vão, o Vão precisa do Pedrinho. E quando nós estamos juntos, quando nós estamos compartilhando, nós aprendemos muito isso com 30 semanas. Nós sentamos na roda ali e começamos a compartilhar, começamos a vida na vida e a entender um do outro. E nós nos sentimos fortalecidos. Os irmãos começam a dizer assim: meu Deus, eu tinha aquele problema, eu não conseguia vencer, mas depois que eu falei naquela roda, depois que eu compartilhei, agora eu estou vencendo. Mais uma semana, essa semana eu consegui vencer. Mas por quê? Porque aceitou a ajuda, porque reconheceu, porque a primeira lição, admitiu. E a primeira coisa que admite lá é assim: admita, eu tenho problemas. Todos nós temos problemas. Ninguém é perfeito a ponto de que não tem problemas. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então vamos entender um pouco mais. Então, a palavra nessa noite diz sobre o Getsemane, o momento que Jesus estava ali. Então, Jesus teve o seu grande ministério, onde ele teve momentos maravilhosos, até aquele momento onde a mulher do fluxo de sangue encosta nele e é curada, e ele diz para ela: hoje você me alegrou. Por quê? Porque Jesus estava feliz, e muito feliz, porque estava fazendo a vontade do Pai, estava realizando milagres, estava curando pessoas, estava fazendo sobrenatural. Ei, irmãos, imagine eu e você. Essa semana eu estava pensando sobre isso. Coisa maravilhosa, o agir sobrenatural de Deus. Ali em Atos dos Apóstolos é uma sequência onde a gente começa a ler. A Bíblia fala ali sobre vários acontecimentos sobrenaturais que tiveram, um atrás do outro. Após Jesus, o Espírito Santo é descido e o sobrenatural de Deus tem enchido a vida de cada um dos apóstolos. Então é gente sendo curado, é nego levantando da cama e sendo ressuscitado. Coisas impressionantes, o sobrenatural de Deus. Mas agora eu te pergunto: o que nos impede de agir no sobrenatural de Deus também? O que nos impede, assim como Jesus realizou milagres, assim como os apóstolos realizaram milagres e fizeram sobrenatural, eu e você, assim como o pastor falou, que nós somos filhos amados de Deus, nós somos aqueles que foram escolhidos para realizar sinais, maravilhas no nosso meio. Mas as coisas desse mundo, as situações têm sido tão complicadas em nossas vidas que nós temos nos perdido. Sabe por que às vezes nós não alcançamos isso? Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos colocar a mão sobre a vida das pessoas, colocar a mão na cabeça da pessoa, assim como o pastor falou, e falar: seja curado em nome de Jesus, e a pessoa ser curada? Porque o mundo está entrando em nós estamos nos permitindo ser amoldados pelo padrão desse mundo, e por isso às vezes as coisas não acontecem quando nós oramos. Então ali, Jesus realizando várias coisas, milagres, sinais maravilhosos, naquela caminhada, naquele momento, naqueles anos que ele passou com os discípulos. Mas chega um momento onde ele parte a ceia, onde divide o pão na Santa Ceia com os seus discípulos, e ele ali dá ensinamentos, ele ali fala: façam isso em memória de mim. E a partir desse momento, quando eles ceiaram, depois Jesus vai para o Getsemane viver as suas dores, viver um jardim de dores. Nós muitas vezes não entendemos. Jardim é uma coisa linda, né? Nós passamos ali, nossa, esse jardim é muito maravilhoso. Nós imaginamos um jardim, muitas pessoas pensam assim: eu quero me casar num jardim maravilhoso, ao pôr do sol. Mas esse jardim foi um jardim de dores, onde Jesus estava orando ao Pai, onde Jesus estava sendo entregue ali. E detalhe, irmãos, Jesus já sabia por tudo que ele ia passar, poucos instantes, pouco tempo depois, um dia depois. Ele já sabia tudo por onde ele ia passar.
tudo o que ia acontecer com ele, e Jesus estava ali, orando, se entregando. E aí você pergunta para mim agora, o que isso tem a ver comigo? Nossa, hoje está muito sério, né? Hoje eu estou muito tenso, não estou? Os irmãos, está todo mundo olhando assim, né, Ezequiel? Mas aí eu te pergunto, o que tem a ver isso comigo, irmãos? É sobre aquilo que eu estava falando com você. Qual é o seu jardim de dores? Ou você está ótimo e não tem problema nenhum? O que nós vamos fazer, irmãos, quando a angústia chegar? O que nós vamos fazer, irmãos, quando nós passarmos pelas pressões da vida? Quando nós passamos por esses momentos tão difíceis em nossas vidas? Para alguns podem ser perder um ente querido, né? Para outros podem ser uma dor muito grande. Para outros pode ser alguém que ficou doente na família, passar por as dores. Ou pode ser você que está doente. Ou pode ser um trauma lá do passado, que você nunca mais conseguiu esquecê-lo. Dores, dificuldades, coisas que você nunca mais tem esquecido. Mas nesse tempo agora de Quaresma, nós escolhemos olhar para Jesus. E agora eu quero falar com vocês algumas coisas que Jesus realizou ali naquele Getsemane, para que nós possamos vencer esses momentos de dores, para que nós possamos passar por essas dificuldades triunfantes, amém? Porque todos vão passar. Se não está passando agora, vai passar ou já passou, e a cada dia vem uma dificuldade nova, vem um problema diferente para você passar na sua vida. Marcos capítulo 14, versículo 41. Ao voltar pela terceira vez disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Isaías capítulo 57, versículo 18 e 19. Eu vou guiar o meu povo, vou consolar os que choram de tristeza, nos lábios dos que choram colocarei palavras de louvor. A todos ofereço a paz, paz para os que estão perto e para os que estão longe, diz o Senhor, eu os curarei. Promessa do Senhor para nós, irmãos, o Senhor nos curará. E aqui fala sobre louvor. Eu, que pastor, aprendi uma coisa muito importante nos legendários, e essa semana eu mandei uma mensagem para ele, ele falou isso comigo de novo. Guilherme, eu liguei para ele, mandei uma mensagem para ele, falei: pastor, tá difícil hoje, eu fiz algo aqui, e eu orei pelas pessoas, e tá difícil, o negócio está pegando pro meu lado aqui hoje, uma batalha espiritual. Ele falou: Guilherme, você lembra aquilo que nós já aprendeu a subir na montanha? Vai para um lugar e começa a louvar a Deus, começa a louvar. Irmãos, eu peguei no meio de 2 ruas de café assim, fui andando para lá, e fui cantando. Quando eu fui lá e voltei do outro lado, parecia que não tinha mais nada. Impressionante, irmãos. Parecia que todo aquele peso, toda aquela opressão que eu estava sentindo, toda aquela batalha, foi tudo embora. Mas por quê? Porque a promessa do Senhor, de quando nós louvamos, quando nós adoramos ao nome dEle, Ele vai vir ao nosso socorro, Ele vai vir e vai nos curar, e vai nos sarar, e vai nos acudir. Amém? Tá o pisca-pisca aí, ó. Brincadeira, irmão, fica tranquilo. Irmãos, muitos de nós sabemos que o Getsemane significa prensa de azeite. Eu não sei se você sabe, se você já escutou essa palavra, provavelmente às vezes sim, mas a azeitona é prensada 3 vezes. A primeira vez que a azeitona é prensada, esse óleo é o óleo mais refinado, é um óleo melhor, ele é usado para a unção no templo. E a segunda vez que essa azeitona é prensada, sai um segundo óleo, um pouco menos refinado, que é usado para alimentação e remédios. E pela terceira vez, a azeitona é prensada, e aí sai o último óleo. Esse óleo é usado como se fosse um querosene, para queimar as lamparinas, para iluminação, para as lâmpadas da casa naquela época que não tinham energia elétrica. Amém? Então 3 vezes. Irmãos, da mesma maneira que foi prensada essa azeitona 3 vezes, Jesus também, da mesma maneira, ele foi prensado no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Quem que viu o filme aqui? Levanta a mão. Às vezes já viu antes, não viu essa semana. A Paixão de Cristo. Irmãos, eu estava falando com o pessoal da fazenda. Vocês acham que
Aquela cruz pesava em média 120 quilos. 120 quilos. Irmãos, a gente não consegue levantar um saco de soja, um saco de cimento de 50 quilos. Jesus, depois de passar por tudo que ele passou, de ser dilacerado, de ser chicoteado muitas vezes, quem viu o filme viu aquilo lá. Ele teve que carregar aquela cruz e não foi perto não, foi longe. De 120 quilos. Todos os estudos já mostram que a pior dor que nós temos é a traição. Quando alguém te trai, é a pior dor que você sente emocionalmente. Jesus foi o quê? Muitas vezes nós olhamos e pensamos, Jesus foi muito ferido, foi muito machucado, mas não foi só isso. Não foi somente físico, a dor não foi somente física, mas foi espiritual, foi emocional. Ele foi traído, ele foi humilhado. Eu estava falando com o pessoal, sabe naquela cruz, no filme lá que a gente viu, tinha um paninho tampando, não tinha? No real não tinha paninho tampando não. Ele foi humilhado, colocado, pelado ali naquele lugar. O Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, aquele que veio ao mundo para curar, aquele que veio ao mundo para salvar, aquele que veio ao mundo para curar os nossos pecados, para pagar a nossa dívida, foi pregado numa cruz, pelado, humilhado, e sofreu daquela maneira, por mim e por você. E a pergunta que eu fiz para o pessoal lá foi essa: como você tem vivido a sua vida hoje? Em vista do que Deus fez por você, do que Jesus entregou a vida dele por você, sofreu a cada dia. Como tem sido a sua vida hoje? Você tem jogado ela no lixo? Como você tem passado os seus dias hoje? Será que você tem feito jus àquela morte? Será que você tem sido feito jus a cada chicotada que Jesus tomou? Reflita aí, irmão. Assim como a azeitona precisa ser prensada para liberar o azeite, Jesus foi esmagado para podermos receber vida. Quando passamos por nossos próprios Getsêmanes, Deus está extraindo algo precioso de nós, um propósito maior que só será revelado após o processo. Está vendo? Cada um enfrenta um Getsemane diferente. E sabe qual que é o nosso problema, irmãos? O nosso problema é achar que o meu Getsemane é mais difícil que o do Ezequiel. O nosso problema é achar que o Getsemane do Ezequiel é muito mais pesado que o da Rubene. Cada um vive o seu Getsemane. E agora eu pergunto, algum de nós aqui suportaria o Getsemane de Jesus? E como nós temos coragem de comparar a minha dor e a dor do irmão? Como nós podemos não ter apatia, como nós não podemos ter amor pelo meu próximo, de entender a dor dele e de sempre falar, a dor do outro é sempre menor do que a minha, eu sofro mais, ai, tadinho de mim. Não, nós precisamos de entender que cada um passa pela sua dor, cada um passa pelo seu sofrimento, mas a boa notícia dessa noite é que tudo que você está passando, tudo que você passou, Deus vai usar, Deus vai transformar para um propósito maior, para um bem muito maior, amém? Na minha e na sua vida, Deus vai transformar toda a sua dor, todo o seu sofrimento. Tá bom, eu acho que vocês não estão entendendo. Eu acho que a questão é o seguinte: tudo aquele abuso que você sofreu, sabe? Que o seu pai fez com você, que a sua mãe fez com você, toda a rejeição que você sofreu, todo o medo que você sentiu, toda vez que você foi largado sozinho, abandonado, todas as vezes que alguém não te deu atenção, ou a separação do seu pai e da sua mãe, naquele momento mais difícil, e você muitas vezes diz, Deus não estava comigo, Deus estava com você. Aplaude o Senhor, irmão. Depois desse aleluia do crente, tem que aplaudir. Glória a Deus. Tudo que nós passamos tem um propósito. Deus quer usar a minha vida, a sua vida. Ei, se você passou por algo tremendo, Deus vai usar a sua vida hoje curado para restaurar a vida de outros. Eu vivi uma vida toda atrapalhada na minha vida sexual. Eu fui castigado por isso, a vida inteira sofrendo. Eu sei que muitos homens aqui já passaram por isso. Mas hoje, onde Deus mais me usa?
Hoje Deus me coloca sempre com alguém para falar sobre sexualidade. Não porque o meu trauma foi pior, não é nada disso, mas é porque o Senhor me transformou, me curou, me restaurou, para agora poder falar a vida de cada um, porque agora eu tenho experiência naquela área, agora eu sei como vencer, aleluias, agora eu sei como te orientar. Quando você está escravizado num pecado sexual, eu sei porque eu passei por lá, eu tive lá. Eu sei te falar os gatilhos, eu sei te falar o que acontece. Às vezes quando alguém vem conversar comigo, eu falo assim, não, beleza. Ah, é isso? Aí eu falo antes da pessoa, falo, como que você sabe? Não, porque eu sei, eu já passei por isso, eu já vivi isso, eu tenho experiência para te falar. E agora Deus me usa dessa maneira. Mas irmãos, não é só eu, não é só o pastor, somos todos nós. E Deus vai me usar na área da sexualidade, vai te usar em outra área, o outro irmão vai ser usado em outra área, e aquele na área da paternidade, aquele na área da cura, e assim vão abrindo ministérios, entende? E assim vão pessoas se despontando, né? Não é esse o nosso sonho? Não é esse o sonho do coração de Deus, que nós estamos nos alinhando com o propósito do Senhor? Pessoas que são curadas para agora ajudar a curar outras pessoas através da vida deles. Quero contar uma história para você aqui. Todo mundo está aí comigo? Amém, glória a Deus, vamos lá. Animação, a história do pai e do filho no campo. Um menino pequeno ajudava seu pai em um campo de trigo. Presta atenção, irmão. Quando a tempestade se aproximava, o pai o colocou num celeiro e lhe disse. Lembrei, pai, daquela história nossa lá, quando eu saí de cavalo, não avisei para ninguém. Ficou doidão lá atrás de mim. Foi tenso, né? Ele fala aqui agora, mas no dia foi... Eu vou contar rapidinho. Eu era pequeno, capaz que eu tinha uns 14 anos, né? E aí entrou um gado, Nelore, umas 100 cabeças de gado numa roça lá em cima. Eu com meu pai descendo de carro, vi o gado lá no alto. E aí eu peguei, acho que foi mais ou menos isso, né? Aí eu peguei o cavalo e não avisei para ninguém onde eu estava indo. Meu pai sabia que eu ia lá. E ele ia lá em Bituruna para fazer alguma coisa lá, não lembro mais não. Buscar alguém. Eu peguei o cavalo, arriei, não falei para ninguém na fazenda. Tinha gente na fazenda. E fui tocar o gado lá em cima. No que eu fui, tirei o gado, tranquilo, beleza. Voltei. No que eu voltei na fazenda, eu soltei o cavalo, peguei a moto e fui na outra fazenda atrás do meu pai. E nós nos encontramos, porque ele passou por outro caminho. E aí quando ele chega na fazenda, cadê o Guilherme? Não. Aí a minha tia falou, não, Guilherme, não tem Guilherme aqui não. Não, o Guilherme não passou aqui não. Aí ele já ficou com a pulga atrás da orelha, né? E agora? E aí sai esse homem doido, ele não pode nem lembrar que ele chora. Aí sai esse homem doido pro mato acima, gritando, Guilherme, desesperado, irmãos. Pensa um pai gritando, desesperado, achando que na cabeça dele o gado já tinha pisoteado, eu já tinha me matado, já estava lá. Mal ele sabia o propósito do Senhor na minha vida, que eu não tinha como morrer, porque o Senhor tinha um propósito. Glória a Deus. Mas aí, irmãos, esse homem desesperado, procurando, quando ele grita, ele escuta eu gritando, oi! Aí diz ele que escutou lá no valo, eu morto lá dentro do valo, gritando, pedindo ajuda. Mas na verdade, eu estava chegando na fazenda lá embaixo, gritando ele também, porque eu já tinha chegado. Mas o propósito que eu quero dizer no final disso é obediência. E é a história que vamos falar aqui. Porque eu não obedeci. Ele falou para mim, chega lá, avisa e vai. Eu não avisei para ninguém, simplesmente peguei, não precisa te falar nada não, e fui. E aí isso deu muito errado, meu Deus. Esse homem quase sofreu um infarto nesse dia. Mas então, voltando à nossa história principal aqui, que essa daí foi só um parêntese, isso. Vou começar de novo, tá? É a história do pai e do filho no campo. Um menino pequeno ajudava seu pai em um campo de trigo. Quando a tempestade se aproximava, o pai o colocou num celeiro e disse, aí o pai disse para o filho, filho, eu preciso terminar a colheita, você precisa confiar em mim e ficar aqui dentro, mesmo sem entender nada. O menino sentiu medo, quem não sentiria? Ficar aqui, sozinho no celeiro, escuro. Eu sentiria medo, eu sempre tive muito medo. Agora não, em nome de Jesus. Ele podia ouvir o barulho do vento e ver os relâmpagos, mas lembrou-se das palavras do pai e permaneceu ali. Quando a tempestade passou, o pai voltou e segurou nos braços, dizendo, o pai disse para o filho, você fez bem em confiar, eu sempre voltaria para te buscar. Então aquele filho confiou na palavra do pai.
ele obedeceu o pai e ficou quietinho lá no celeiro, mesmo sentindo medo, mesmo no escuro, às vezes sentindo frio, mas o pai sabia o que era melhor para aquele filho. E ele falou: fique aqui, e eu nunca vou te abandonar, eu sempre iria voltar atrás de você, eu nunca iria te deixar aqui. Jesus no Getsemane precisou confiar no Pai. Em meio à tempestade emocional e espiritual, mesmo sabendo que enfrentaria, ele permaneceu na vontade do Pai. Reflexão para nós agora: quando estamos em nosso próprio Getsemane, precisamos lembrar que Deus não nos deixa sozinhos na tempestade. Ele sempre voltará para nos segurar. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? Glória a Deus, porque, glória a Deus, aleluia, amém. Então, irmãos, eu quero te mostrar uma coisa nessa noite. Assim como Jesus, nós precisamos de entender algumas coisas quando nós estamos passando por esse momento. Se você está passando um momento de dor agora, na sua vida, se esse momento é um momento de dor, então entenda aí, o que você tem que entender para sair desse momento de dor, ou para passar esse processo bem, amém? Ou se ainda vai passar. Então entenda, a primeira coisa: aceite o amor de Deus por você, renda-se aos cuidados e afeto do Pai. Não há merecimento, é graça. Você não fez nada. Isso aqui é muito legal. Eu sempre acho isso muito interessante, porque nós pensamos, muitas vezes nós nos convertemos e achamos assim: agora eu vou lá, eu vou participar do louvor, eu vou participar do teatro, agora eu vou limpar o banheiro, agora eu vou... Tá vendo? Fazer, eu vou fazer para alcançar, eu vou fazer para alcançar. Não, é graça, é graça. Nós precisamos somente confiar no amor de Deus e na graça de Deus. Não estou falando para você que não precisa de fazer nada, não é isso, mas isso vem depois da confiança, isso vem depois de nós confiarmos na graça e no amor de Deus. E para você entender que não adianta você limpar banheiro, não adianta você estar no louvor, você ministrar, você pregar, não adianta nada disso, se você não entender que a graça do Senhor, você pode fazer o mundo, você pode pregar a palavra, você pode profetizar, fazer várias coisas, mas se você não entender a graça do Senhor em nossas vidas, você não vai alcançar a salvação, porque nós precisamos de primeiramente entender que Ele morreu por mim e por você, para nos salvar, e não adianta o que você fizer, tudo que você fizer, não vai adiantar, se você não entender que é por Ele, que é para Ele, são todas as coisas, amém? Glória a Deus. Segunda coisa: confesse o seu pecado de autocomiseração. Sua dor não define quem você é, irmão. Eu vejo muito isso aqui em Nazareno. Já conversei isso com os pastores algumas vezes, nós entendemos isso, eu entendo isso. Quantas vezes irmãos chegam para mim e dizem assim: como é que é a girafinha que fala? Ó vida, ó céus, ó morte. Esse é autocomiseração. O meu está ruim, o meu é pior, eu estou no pior emprego, eu estou na pior cidade, eu estou sofrendo, para mim está muito difícil, e cada vez tem uma dor diferente. Você já conversou com alguém assim? E aí irmão, como é que tá? Tudo bem? Hoje minha perna está doendo demais, não está bom não. Aí passa uma semana, e aí irmão, melhorou a perna? Não, agora hoje é meu braço, não estou dando conta, e está doendo muito. E aí agora tudo bem, fui lá no hospital, tomei um soro, estou bem. Mas a minha cabeça está doendo demais. E a pessoa ali fica naquela autocomiseração: tadinho de mim, me ajuda, socorro, pastor, ora por mim. Não estou falando que você não pode pedir ajuda para o pastor, não estou falando que você não pode pedir oração pelo pastor, mas você tem poder pelo Espírito Santo de Jesus, amém? Quando a sua esposa está mal, ou seu filho não está bem, põe a mão na cabeça da criança, só, em nome de Jesus. Febre, vai embora, a febre vai embora. Eu tenho experiência disso lá em casa, a febre vai embora, irmão. É coisa impressionante, maravilhosa de Deus, porque Ele nos deu poder para fazer isso. Terceira, fuja dos mecanismos de defesa destrutivos. Essa semana eu passei por isso, irmãos, experiência própria. Eu fiquei meio nervosinho essa semana, sabe? Tinha muita coisa na minha cabeça. Eu fiquei meio nervosinho essa semana. E aí, as coisas me apertando, tudo acontecendo comigo, e eu nas adoro, descontando nela. Isso é mecanismo de defesa, sabia? Você está mal, você está nervoso e desconta no seu cônjuge, desconta na pessoa mais próxima sua, na pessoa que mais te ama, na pessoa que está do seu lado sempre. As mulheres aí na época da TPM, não tem esse negócio não, viu? Não é porque está na TPM que tem que ficar descontando o marido não, tá?
Então nós precisamos nos controlar, nós precisamos de parar com esse mecanismo de defesa, de que não está bom para mim, eu desconto no outro. O que o outro tem a ver com a sua dor? O que o outro tem a ver com o seu sofrimento? Para você ficar jogando nele, para você ficar vindo mal-humorado, para você ficar com a cara ruim o dia todo? Para, irmão, para com esse mecanismo de defesa, cara. A gente fala alguma coisa dentro de casa, quantas vezes acontece? A pessoa emburra uma semana, um dia, um mês sem conversar com você direito, sem olhar na sua cara direito. Que casamento é esse? As coisas foram feitas, se você não gostou, foram feitas para ser resolvidas na hora. Quanto mais tempo você prolonga, pior fica. Então pare com isso, pare com essa defesa destrutiva, de que a dor está no seu coração, você está passando por um momento difícil. Não desconte no seu cônjuge, não desconte no seu marido, não desconte na sua esposa, não desconte nos seus filhos. Quantas mães a gente vê na rua, ela está nervosa com alguma situação e desconta nas crianças. As crianças não têm culpa de você estar mal. Você precisa de se reconciliar com seu pai, com Deus que está nos céus, e se acalmar, e encontrar uma maneira de você se acalmar. Você vai conseguir em nome de Jesus. Deus vai te mostrar uma solução, uma maneira, algum jeito de você conseguir se controlar e ficar bem novamente, sem descontar nas outras pessoas. Então, em nome de Jesus, pare com isso. Vivencie sua verdadeira identidade. Que maravilhoso. Invista no relacionamento profundo com o Espírito Santo, sua família e a família da fé. Ei, tá vendo aqui? Não é só ler a Bíblia em casa, não é só fazer devocional, mas é a sua família da fé. É estar junto com os irmãos, é passar tempo com os irmãos, é buscar, é nessa comunhão aqui que você encontra a sua verdadeira identidade. É junto, é o pai lá em casa, a sua intimidade, buscando a Deus, lendo a palavra, fazendo o nosso devocional e junto com os irmãos. Funciona junto, separado não funciona, irmãos, não funciona. Isso eu posso te dizer com toda certeza. Não funciona você se isolar, não funciona, porque qual que é a ovelha que é pega mais fácil? É a que está longe do rebanho, não é? O lobo vai de qual? A que está solitária, a que está sozinha. Se nós estamos juntos aqui, nós somos muito mais fortes, não só aqui, mas espiritualmente juntos, nos eventos juntos. O que nós vamos fazer juntos como igreja, como um corpo, como a videira, amém? Nós somos a videira, Jesus é a videira e nós somos os ramos, amém? Glória a Deus. Continuando agora, em nome de Jesus, irmãos, você vai vencer até o final dessa pregação, sem cochilar, sem parar de prestar atenção. Em nome de Jesus, você vai vencer, você vai conseguir, em nome de Jesus. Vamos lá, nós estamos conseguindo. Rendição dos joelhos e do coração. Agora eu vou falar, irmãos, atitudes que ressignificam seu propósito, seu processo de dor. O que é ressignificar? É dar um novo significado à sua dor. Agora você vai começar a entender e parar de olhar com aquela visão de que dói, é complicado, está difícil, e vai parar de reclamar, e agora vai começar a olhar a sua dor de uma outra maneira. Como Deus quer me usar nesse processo que eu estou passando, como Deus quer transformar a minha vida e a vida das outras pessoas por essa dor que eu estou sentindo, amém? E Jesus passou por isso. A primeira coisa, Jesus se rendeu de joelhos e de coração. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Bem, Marcos 14:35, mais um versículo, muda aí para nós. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, tem uma frase aqui que é maravilhosa, presta atenção. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. Onde está o seu coração? Renda-se, entregue-se a Jesus, entregue toda a sua vida. Agora eu te pergunto, qual a área da sua vida que você ainda não entregou para o Senhor? É no seu dinheiro? É nas suas finanças? É isso que você ainda não conseguiu ainda entregar para o Senhor? Ou será que é aquele pecadinho que você não consegue largar, aquela situação que você não consegue abandonar? Não estou te julgando, não estou falando, apontando o dedo, não é nada disso. Mas o que ainda falta você entregar para o Senhor? O que você ainda não tem coragem de se ajoelhar e dizer: Pai, eu entrego isso diante do Senhor. E depois que tudo acabar, esse ditado que muitas pessoas falam: não adianta, né, a gente trabalhar muito, não adianta a gente fazer muito, porque a gente não vai levar nada mesmo.
E naquele momento, e nesse último momento, o que será o mais importante para você? O que será o mais importante? Porque aí nesse momento você só tem a Deus para pedir socorro. Muitas vezes nós pedimos socorro para o nosso braço forte. Muitas vezes nós pedimos socorro para algumas pessoas erradas. Mas o que mais me marca nisso é confiar no nosso braço. Essa semana eu tinha 3 assuntos muito importantes para ser resolvido. E eu realmente confiei no meu braço. Eu falei, eu vou meter a cara aqui, vou conseguir fazer isso. E comecei a desesperar e apavorar. Mas depois que eu consegui sentar, colocar diante do Senhor, tudo se resolveu. Até sexta-feira estava tudo resolvido. Os 3 assuntos importantes que eu tinha para resolver, que eu achei que não teria solução, que eu achei que eu ia ficar afobado e não ia conseguir, resolveu. O Senhor levantou pessoas para me ajudar. O Senhor levantou o anjo. O Senhor fez o sobrenatural, coisa que eu não imaginava. A gente fez uma colheita de milho no começo da semana. Mais de 4.000 sacos de milho, jogamos tudo no terreiro. E a chuva estava vindo. Eu falei, e agora? O que nós vamos fazer? Nós precisamos de trabalhar dia e noite agora para moer esse milho aqui e fazer o negócio render. Mas eu pensava comigo, se eu não tiver, não vai dar certo. Se eu não estiver lá junto com o pessoal, apertando eles, falando vamos, 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 como eu já fiz várias vezes, não vai dar certo. Mas sabe o que aconteceu? Eu orei a Deus. E aquelas pessoas chegaram e falaram, deixa comigo. 3 colaboradores meus lá falaram para mim assim, deixa com a gente vai vestir a camisa, a gente vai trabalhar até 7 horas da noite, a gente vai trabalhar sábado, a gente vai trabalhar domingo, e a gente vai fazer esse negócio acontecer. Irmãos, o negócio estava dando problema lá, e eles não parou não. Eu falei com eles, gente, para aí, se está dando errado, deixa para amanhã. Eles falaram, não, nós vai continuar. Me explica isso, cara, me explica isso, como acontece uma coisa dessa? Eu quero recompensar tanto esses caras, eu quero valorizar tanto eles, que eles vão falar, nossa, que bacana, a gente se empenhou nesse período, mas agora a gente foi recompensado. Segundo, atitudes que vão ressignificar seu propósito de dor, seu processo de dor. Submissão da vontade do Pai. Marcos capítulo 14, 36. Contudo, que seja feita a vontade e não a minha, a tua vontade. Jesus ora ao Pai dizendo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Uma frase aqui de novo, Dallas Willard: a entrega a Deus não é um ato único, mas um estilo de vida. Como você tem vivido a sua vida com Cristo? Foi só no dia da conversão? Foi só no dia do sobrenatural de Deus, do pastor Rogério? Foi só naquele dia que você se entregou e depois tudo acabou? Foi só naquele dia que você sentiu um arrepio? Não, a vida com Jesus é diária, é todos os dias. A gente precisa se submeter à vontade do Pai todos os dias, um dia após o outro. Nós precisamos de levantar de manhã e falar, Senhor, hoje eu me entrego nas tuas mãos mais uma vez. E naquele momento tão difícil, onde Jesus estava orando, ele se entrega à vontade do Pai. Ele diz, Pai, faça a tua vontade em mim. Quantas vezes nós lutamos, vivemos uma vida toda para viver os nossos sonhos e não entendemos que os sonhos de Deus não são aqueles, mas os sonhos de Deus são melhores e maiores do que os meus, não é assim? Você tem entregado a sua vida, os seus sonhos na mão do Senhor? Reflita aí, irmão, reflita, pense. E o terceiro, conexão de intimidade. Jesus diz, Abba, papai, tudo é possível para ti, pois vocês não receberam o Espírito que os escraviza, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, ou seja, papai. Larry Crabb diz assim, o maior presente que Deus pode lhe dar é Ele mesmo. Ele não apenas mostra o caminho, Ele é o caminho. Nós precisamos de entender, e nós estamos entendendo, há quase 2 anos já, falando sobre isso, sobre paternidade bem resolvida, sobre ser aceito como filho, sobre mentalidade de filho. O Pai não muda, Deus não muda, Ele já te aceitou como filho.
antes de você nascer. Ele já sabia do seu propósito, já sabia de tudo na sua vida. Qual que é a questão, irmão? Você ainda viver como escravo, você ainda viver como órfão. Você não precisa disso, você não precisa de aprovação de ninguém, você não precisa de nada disso, você precisa da aprovação do Pai. Amém? Viva como filho, não aceite a ofensa, não leve ofensa para o seu coração. Mas quando as pessoas brigarem com você, quando as pessoas discutirem para você, você vai dizer: eu sou um filho amado de Deus e não aceito. Não é para você brigar com o cara não, não é para você brigar com quem está te ofendendo não, mas é para você entender que eu sou filho. Então isso não faz diferença para mim. Pensa, irmãos, quanto é maravilhoso você viver fora dessa escravidão, fora desse aprisionamento, querendo impressionar as outras pessoas, querendo viver. Quarto, resiliência para enfrentar o desafio. Marcos capítulo 14, 42 diz: levante-se e vamos, ei, aí vem aquele que me trai. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, se você não desanimar, você vai colher. A frase: a pressão não destrói o vaso, ela o forma. Deus usa o que nos esmaga para nos moldar. Você sempre achou que você ia se converter, ia fazer tudo certinho e nunca mais ia ter problema? Será que esse é o seu pensamento? Irmãos, a questão não é sobre não ter problemas, a questão é sobre passar pelo problema com o Pai. É entender que Ele está com você na situação de dor, que Ele está com você por toda a sua vida. E toda essa dor, assim como diz nessa frase aqui, ela está sendo usada para te moldar, para te levar para mais próximo de Deus. O meu exemplo, eu já falei alguns cultos aqui outras vezes, o meu exemplo, às vezes você vai falar assim: nossa, isso é tão tranquilo, eu já passei por isso, mas foi um ano sem dormir de noite, para poder orar mais, não foi, pastor? Deus não permitiu na minha vida? Um ano da Gabriela sem dormir à noite, para eu poder orar mais, para eu poder buscar a Deus, para eu conseguir orar, levantar na madrugada e falar: Senhor. Mas, então agora quer dizer que todo mundo tem que passar o processo que eu passei? Não. Você tem que identificar como filho de Deus, qual é o processo que você está passando, que Deus quer te usar, moldar o seu coração, te transformar, sabe? Ah, mas eu sou duro mesmo, ah, mas eu sou ruim mesmo, eu não mudo não. Dor, dificuldade, Deus está te trazendo algum momento, alguma situação, para você ser transformado, para o seu coração ser quebrantado. Fulano de tal tem que morrer mesmo, eu não gosto dele não, ele fez isso. Aí você passa um momento de dor, passa uma situação difícil, para depois mudar a sua mente e falar assim: não era bem assim, né? E assim como o pastor falou hoje cedo, ministrou para a gente, como uma gelatina no potinho, nós precisamos nos moldar e entender que Deus está colocando a gente naquela forma para nos moldar, porque muitas vezes dói, né? É espremido aquela forma. Deus sonha para mim e para você, irmão, nos usar lá na frente, Deus está enxergando, Deus está te enxergando, teu Pedro, lá na frente, transformado, restaurado, mas você não enxerga agora. Você não enxerga, Adriano, eu não enxergo o que Deus quer com a gente lá na frente, mas Ele está nos moldando, né? Como vaso na mão do oleiro, e a gente é moldado e trabalhado a cada dia. Mas você não pode desistir. Quando o negócio apertar e a dor vier, você não pode desistir. Vocês, aqui ó, as meninas que estão vindo agora, Marcão, Ezequiel já tem mais tempo, mas não desista, não desista. Vitória, não desista. Quando o negócio apertar e ficar difícil, quando as pessoas começarem a zoar: lá o crente, lá agora é crentezinho, começar a falar, esse chacotar de vocês, não desanime não. Não larga aquilo que Deus está fazendo na sua vida por aquilo que os outros estão falando na sua cabeça. Quantas pessoas já passaram por aqui, quantas pessoas já vieram nessa cadeira
sentaram, escutaram da palavra, foram cheios ali, eu aceito, eu sou renovado, eu sou transformado, amém, e saiu ali de fora. Alguém virou para ele e falou assim: agora você é crente, né? Você não vai mais na festa, né? Você não bebe mais não, né? Você é crente. Quantas vezes? E essa pessoa nunca mais voltou, perdeu tudo aquilo que Deus tem para fazer na vida dela, por causa de que o diabo soprou uma faísquinha. Não desista, irmão, não desanime. A nossa vida cristã é muito mais, nós temos muito mais para fazer. Deus quer nos usar muito mais, Deus quer nos usar no sobrenatural, muito mais do que nós imaginamos, do que nós pensamos. Nós vamos viver coisas como igreja, em nome de Jesus, muito maiores do que nós pensamos. Eu já sonhei, o Senhor já mostrou essa igreja cheia, pessoas ali não cabendo, o negócio lotado, e tem que buscar mais cadeira, pastor, tem que comprar mais terreno para pôr estacionamento. Quantas vezes já foi profetizado palavras aqui sobre isso. Nazareno sendo transformado. O pastor falou hoje de novo, de manhã, fiquei muito coisa de manhã, estou usando toda hora, mas que essa igreja, ele já recebeu a palavra, que essa igreja seria usada para transformar Nazareno e a região. Os irmãos de Tutinga aí, para ser usado naquela cidade, amém? Tudo que você está recebendo aqui, irmão, para você usar lá naquele lugar. Estão entendendo, irmão? Amém? É só eu que creio nisso, ou vocês creem também? No que Deus ainda tem para fazer na nossa igreja, nas nossas vidas, em nós, se nós não desistirmos, se nós não procrastinarmos agora. Não desista, não desista. Quantos já desistiram e hoje se arrependem? Assim como Jesus, ele já sabia tudo que iria acontecer naquele momento, todo o sofrimento, toda a dor, toda a humilhação que ele ia passar, mas ele se levante: vamos, aquele que me traz está por chegar, vamos passar por essa dor, porque eu sei que não tem como sair disso. Esse é o meu propósito, esse é o meu chamado, eu estou aqui para isso, então vamos passar por isso, eu vou passar por isso. Mas firme com Jesus, firme com o Pai. Terminando agora, irmãos, eu quero que você entenda que o consolo da comunhão do Pai. Depois de dizer isso, João capítulo 17, versículo 1, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Essa oração significa: Pai, vamos comigo. Pai, vem, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, me dá forças, Pai. Me ajuda a passar por esse momento, Pai. Você tem orado assim, irmão? Nesse seu momento de dor, nesse seu trauma, nessa dificuldade que você está passando? Pai, me ajuda a passar por isso. Ou você tem orado só assim: me livra disso, Pai, me livra disso, eu quero ficar livre. Às vezes você está orando errado. Às vezes você está orando assim: Pai, me tira dessa dor. Pai, não faz isso comigo. Pai, me tira. Mas às vezes Pai, passa comigo essa dor. Pai, vem comigo, eu preciso do Senhor. Eu sozinho não consigo. Eu preciso do teu amor, eu preciso do teu aconchego para eu passar por essa situação, por esse momento. O consolo sobrenatural da fé. Lucas capítulo 22, versículo 43. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Muitas vezes nós não vemos, muitas vezes nós não acreditamos, mas o Senhor tem levantado anjos para nos cuidar, para cuidar de cada um de nós. O Senhor tem levantado anjos na minha e na sua vida para proteger você, para proteger os seus filhos. Quantas vezes o Senhor já te livrou? Pedrão contou hoje, acho que ele está lá em cima. Está lá. Pedrão contou hoje um testemunho para mim, que o carro dele estragou no meio da rodovia, 2 carretas vindo lotadas atrás dele. Ele falou: nem sei como, joguei o carro para fora. E ele falou para mim: imagina, se eu estivesse ultrapassando uma carreta e acontece isso, não tinha aceleração, o carro não ia. Anjo do Senhor, Pedrão, te protegendo nesse momento. Maravilhoso demais, irmãos, maravilhoso demais. O consolo da sua identidade e do seu propósito aqui agora. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltado para Deus. Jesus sabia a sua identidade, ele sabia quem ele era e ele sabia para que ele veio. Irmãos, eu quero cutucar você nessa noite.
Você sabe por que você está aqui. Você sabe que você é filho amado de Deus. Você sabe qual o seu propósito nessa terra. Você foi criado para quê? Para que você está sentado aqui hoje nessa cadeira, nessa igreja? Será que foi por nada, ao léu, assim? E Deus te criou com as características que você tem, dessa maneira que você é. Uns muito sem vergonha, ali atirado, tal, tudo bem, e fala, e brinca. Outros mais tímidos, que às vezes essa timidez consegue falar com pessoas que aquele muito apavorado não consegue chegar. Aquela pessoa mais tímida, ela entende a pessoa mais tímida, já percebeu? Ele consegue chegar ali, então tem um propósito também. Não é? O pastor já não te falou que você entra em lugares que ninguém entra? Te usando no propósito. Toda a dor que você já passou atrás, Deus vai usar e está usando para transformar a vida de outras pessoas. Quantos você já trouxe aqui? É ou não é? Se fosse eu ir lá convidar, eles não tinham vindo. Mas porque era você, porque eles viram a transformação na sua vida, que eles vieram. E não acabou isso aqui, ó. Tem muito mais ainda. Amém? E isso para cada um de nós. Amém, irmãos? Eu queria convidar você agora a fechar os seus olhos. Não sei se você prestou atenção na palavra dessa noite, o que foi pregado, mas que você tem que entender agora. Vou resumir para você, ó. Os 48 minutos de pregação, eu vou resumir para você assim, ó. Jesus passou pelo Getsemane, um momento de muita dor, de muito lamento, de muito sofrimento, porque ele já sabia tudo que ele ia passar pela frente. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. Jesus sabia quem ele era. Ele sabia que ele era filho de Deus, amado, e tinha um propósito para cumprir naquele lugar. Naquele lugar, na terra. Por cada um de nós. E agora, o que isso tem a ver com você, irmão? Qual é o momento de dor que você tem passado? O que tem acontecido na sua vida, que você está passando neste momento? Nesse momento de dor, de sofrimento, que você está vivendo hoje. E às vezes você está tentando passar esse momento sozinho. Às vezes você não conseguiu pedir ajuda. Às vezes você está sofrendo. Deus está me usando aqui agora, irmão, para falar com você. Você está sofrendo sozinho. Você está sofrendo sozinho no seu casamento. Você está sofrendo sozinho na sua oração pelo seu filho, pela sua filha. Você está sofrendo sozinho tentando superar o seu trauma, a sua dificuldade. Você está sofrendo sozinho tentando superar a sua doença, a sua dor, o seu luto. Você está sozinho tentando enfrentar o seu abandono. Você está sozinho tentando sobreviver. Mas nós aprendemos aqui nessa noite que o pai nunca deixou de ser pai, nunca deixa de ser pai. Mas você pode escolher ser filho ou ser órfão. Você pode escolher nessa noite ser um filho amado de Deus, ou escolher ser o órfão. O que você escolhe nessa noite? Eu convido você a se tornar filho de Deus. Eu convido você a se tornar um filho amado, para passar essas dores, para passar esse sofrimento, essa luta na sua vida, em nome de Jesus. Eu queria pedir o pessoal do louvor para subir.